Ajeitando para a cobrança. Ele, Tafarel. Partiu Machado, pé direito, bateu. Tafarel! Vai Miguel Tovares, este é um dos exercícios que mais gostamos de fazer aqui no Destino Saudade. Fazermos uma equipa, um 11 inicial, que respeite esta tua regra draconiana. Todos os jogadores destas duas equipas têm de começar pela letra C, neste caso em concreto. É verdade. E depois, obviamente, partimos daqui para recordar esses nomes, tão bom. para contar algumas histórias, Claro. e para termos aqui uma hora de conversa com quem nos ouve, com quem tem a paciência de nos seguir, que vai, obviamente, provocar as melhores memórias que temos sobre este jogo que tanto amamos. Ruizinho, hoje estás vestido à São Paulo Futebol Clube. E foi uma descoberta e foi totalmente casual. Estava à procura de uma camisola, de repente, pois é, este é o Seni. Eu tinha posto o Chilaver, Gostas da minha camisola hoje? mas ao ver Seni, não estou a ver. É branca. É verdade. É bom. Ao ver Seni, então, Seni. É o teu keeper. Número 1, É o teu keeper. camisola de São Paulo. Comprei-a no Brasil, em Belo Horizonte. Lembro perfeitamente. Na altura o Seni jogava e bem e marcava muitos golos. Livre direto, penalti, alguns bola corrida. Portanto, número 1 para mim, Seni. Um herói dos tempos modernos. Lido Seni. E Olha, tu? eu também tenho um escredino na minha baliza. Chama-se Casilhas. Muito bem. Histórico guarda-redes do Real Madrid, com uma passagem muito bonita pelo Futebol Clube Porto e pela cidade do Porto. Já o disse aqui, já o escrevi na altura, gostei muito da forma como o Casilhas socialmente se integrou na vida portuense. Cruzei-me várias vezes com ele na zona da Foz do Douro, e de facto surpreendeu-me pela simpatia, pela humildade, pela forma como se misturava com o povo, e teve infelizmente um final de carreira antecipado, Claro. devido àquele susto. Eu estava a jogar futebol nessa tarde, curiosamente, quando chegou essa notícia, no torneio Patrícios, e ficamos todos naturalmente preocupados e em choque, mas felizmente recuperou-se o homem e lá está Claro, ele, obviamente. ainda ao serviço do seu Real. Bom, e fez tanta coisa boa. Tanta coisa boa, exatamente. Tantos recordes. Portanto, Seni de um lado e Casilhas do outro. O Gonçalo depois vai meter ali uns bonequinhos ou uns nomes para enfeitar os nossos campos. Tururu. O Gonçalo já ali a tremer. Vamos lá, Ruizinho, para a tua defesa. Defesa A4. Na direita, Carlos Alberto, brasileiro. Autor de um dos golos mais icónicos em finais de mundiais, o 4-1 à Itália em 1970, na Cidade do México, no Azteca. Grande amigo de Carlos Queiroz. Eu sabia disso. Sim. O Carlos Queiroz sentiu muito a morte dele. Sim. Cruzaram-se onde? Não me lembro já bem da história, sabes? Carlos Queiroz esteve na América, no Japão. Não sei qual é... Não me lembro qual é a ligação. Já soube, mas deixei de saber. Sabes que isto foi para entrar o Abreu no PSG de há 2 semanas, tem que ser alguma coisa. Abreu, o espaço está... Isto tem reciclagem, não é? Recycle bin. Há uma história sobre o Carlos Alberto e eu espero que as pessoas compreendam, que é um momento trágico, é a morte dele, claro, mas é aquela tertúlia A3 em Inglaterra, Gary Lineker, pivô, e depois os seus parceiros de ataque é o Alan Shearer e o Micah Richards. Então está o Gary Lineker aqui no meio, o Shearer está aí onde tu estás, eu sou o Micah Richards. E o Gary Lineker está a ler uma declaração do Carlos Alberto sobre o Micah Richards de 2010. E é só elogios. Portanto, o Carlos Alberto a avaliar um lateral direito tal como ele o foi. Incrível. Então é o Gary Lineker muito devagar, não estou muito pomposo e muito para durar a pílula, né? E Micah Richards, espetáculo, não sei o quê. E o Alan Shearer, espantadíssimo. Tipo, mas como é que um campeão do mundo conhece o Micah Richards? Sim, e fala dele assim dessa maneira porque vai ser um jovem. O Micah Richards era um jovem, ao que parece, e portanto o Carlos Alberto via nele um potencial lateral direito da seleção inglesa por muitos e bons anos. E pronto, é o Lineker a dizer, o Micah Richards campeão e tal, e o Alan Shearer a pôr a mão na cabeça e a fazer muitos trejeitos.
de repente o Gary Lineker, Carlos Alberto, se nos estás a ouvir, e alguém da produção, imagina o Gonçalo, e ouve-se, Carlos Alberto já morreu. Bem, o Alan Shearer cai a rir, mas a rir. O Michael Richards fica doido também a rir. E o Gary Lineker fica a olhar para a câmara e também não se contém. Pá, já passaram muitos anos e é uma cena mesmo inglesa. É uma cena mesmo de inglês. Aquela ilha de conhecimento, não é? Rodeado por água por todo lado Bem. e ignorância. Mas tu não estás a ver o Alan Não sai Shearer? O Alan daquela Shearer ilha, de facto. caiu. A rir que nem um perdido. Eu até estava aqui a pesquisar quando é que faleceu o Carlos Alberto, em que ano? Não sei, pá. Rapidamente. Não sei. Recompuseram-se e o Gary Lineker, obviamente embaraçado, sabe do que é que ele fez? Não faço Repetiu, Carlos Alberto, se não estás a ouvir, mas acaba de dizer isso e vê-se na cara dele, bolas, cometeu o mesmo erro, bem. Outra rodada de gargalhada, pá, aquilo. E o que é que fez a BBC? Isso era da BBC. ideia. BBC. BBC cortou esta parte. Compreende-se. Sim, eu percebo, mas também... Quer dizer, o primeiro lapso até... Não, eu percebo tudo aceitável. isso, mas também percebo o resto, percebes? É tão... É mórbido, mas as pessoas... Eu lembro perfeitamente de estar a ver isto e a minha reação foi do Shearer também. Tipo, ai, anda gafe. Mas pronto, as gafes, infelizmente, a palavra existe é para quê? É porque Por se exemplo, cometem. sabes que gafe é que estamos a cometer agora? Nós estamos a gravar. O ar-condicionado está ligado, está fortíssimo e a minha alergia já me está a deixar aqui com a garganta seca, Gonçalo. Vou-me tirar para o chão. Não precisas cortar esta gafe, Não. basta desligar mesmo o ar-condicionado. Pronto, isto Carlos Alberto, lateral direito. Lateral esquerdo, o nosso Caetano, E a quem eu peço desde já desculpa, porque me convidou para visitar a sua família na Páscoa, com a minha filha Emma, como eu tinha prometido, e nunca mais lhe disse nada. Fica aqui Eu vou ligar ainda depois disto, claro. faz Mas isso, agora, que ele pode estar chateado e não ver o destino de saudade, não é? obviamente, e não quer perpetuar o destino de Não, saudade Caetano, na nossa gente- relação. Gente boa, por favor. Pá, mas depois Liga ao Caetano. meteram-se uma série de coisas e eu nunca mais me lembrei. E agora, na definição do 11 do X, pus o Caetano, a lateral esquerdo, e avisei-o, atempadamente, e ele até respondeu. Mostrei cá em casa, estão todos a rir-se. Como quem diz, eu não mereço estar aqui. Mas é mentira, merece. Carlos Alberto na direita, Caetano na esquerda, centrais, Belo convidado do destino de saudade, Caetano. Costa Curta. Pá, adorava o Costa Curta. Mau. E um duplo C, Carlos Carvalhal, Epá, bom. no centro. Internacional Júnior pelo Braga. Sim. E depois até jogou no Porto, fez a sua estreia no mítico Sporting 1, Porto 2, resolvido pelo Semedo no último minuto. Portanto, para mim, até agora, Séni, Carlos Alberto, Carvalhal, Costa Curta e Caetano. Muito bem. E tu? Eu vou jogar num 3-4-3, mas um 3-4-3 à Co-Adriense. Lá está, Co-Adriense, letra C. Muito bem. Portanto, não são 3 centrais, são Sim. 3 defesas. Claro, percebo-te. Tive que trocar aqui 2, à última hora, porque eu já sabia que havia aqui o risco de Então, repetirmos. e repeti? Portanto, o Carlos Alberto e o Costa Curta saem da minha equipa e aparecem o Cafu e o Coloccini. Aí, boa. Ok, muito bem. É que eu já vinha aqui prevenido. Muito Fiz bem, duas equipas. Cafu, olha, não me passou pela cabeça. E adorava. Portanto, Cafu, Pô. lateral direito histórico da seleção do Brasil, dos melhores que eu vi até hoje. Sim, claramente. Costa Curta também estaria aqui, obviamente, mas sai. E entra o Coloccini, por ter sido uma espécie de Puyol argentino, não é? Com os seus longos Sim, caracóis, capilar, sem dúvida. agressivo, central agressivo, fez também uma carreira bonita. E o defesa esquerdo é o Candelá. Sempre gostei deste lateral bem. esquerdo da... Sim. Campeão do mundo, não é? Sim, muitas vezes suplente do Luís Arrazu, não é? Está bem, claro, já arrasou. Luís Arrazu jogava mais, mas o Candelá também era chamado com alguma Está bem, regularidade. verdade. Portanto, vou com estes 3 defesas. Muito Casillas na baliza, depois Cafu, Coloccini e Candelá. Muito bem. O meu meio campo tem mais 2 Carlos. Portanto, ao Carlos Alberto e ao Carlos Carvalhal. Meto Carlos Manuel, Obrigatório. locomotiva. Carlos Xavier, outro obrigatório. Aí, classe pura. Que às vezes jogava lateral direito no Sim. Sporting, porque havia tanto no meio campo que ele, no início, até recuou. E o Coluna,
porque lá está, é um capitão, é um monstro sagrado e é um nome que até tenho pena que caia no esquecimento, porque pronto, há muitos jogadores portugueses bons, claro que há, em todos os países há bons jogadores e é muito difícil fazer um top 5 em todos os países, mas Portugal é bom que as pessoas não se esqueçam que o Coluna, entre o Rogério Pipi e o Eusébio, houve ali uma fase em que o Coluna era de facto a referência do Benfica, até goleadora, marcava muitos golos, porque jogava numa posição de interior esquerdo, portanto era o número 10, ou às vezes 8, interior direito. Portanto era um homem com golo, depois é que foi recuando. E quando recuou, tornou-se ainda melhor, porque de facto ele é o capitão da nossa seleção no Mundial 66, com um gabarito extraordinário. Carlos Manuel marcou 2 golos históricos, para além do resto, marcou a RFA e a Inglaterra. Portanto, meteu-nos no México e até deu-nos a primeira alegria no México. E o Carlos Xavier é um jogador dos golos impossíveis, não é? Livres diretos e até aqueles perto do meio campo, ele costumava sacá-las bem. O teu meio campo é muito forte, Rui. 3 craques E tu? diferentes. E o teu? Só para dizer que o Carlos Manuel foi dos melhores médios que eu vi jogar em Portugal, dos médios mais completos, um rematador fabuloso, mas não só. Sim. Carlos Xavier, classe pura. O Coluna não tive o privilégio de ver jogar, mas Pois, o meu pai claro. dizia que ele era, de Óbvio. facto, o príncipe do Eusébio. O meu meio campo, portanto, tem como médio mais defensivo Costinha, Ok, muito bem. príncipe de Mónaco, Muito bem, muito bem. Costinha. Depois, centro, médio direito, vá Cândido Costa, CC. Muito bem, sim, exatamente. Médio centro, Johan Cruyff. Oh! Fazer aqui um papel ligeiramente mais recuado nesta equipa, Cruyff. U-turn. E o médio esquerdo, Cocu, Filipe Cocu. Muito bem, 2 holandeses. Portanto, pus aqui 2 portugueses e 2 holandeses. Que, no fundo, são os 2 futebols que mais aprecio, mais inteligente, mais Estás técnico. na escola do Van Gaal, não é? Do Van Gaal, Barcelona. exatamente. É o meu 3-4-3. O Cândido Costa, por ser CC, cruzei-me com ele na média capital durante 2 anos e privei Sim. com ele em algumas tardes. É, de facto, aquilo que nós vemos na televisão, e está a ter uma carreira fantástica na televisão, era aquilo que eu via na redação do Mais Futebol na média capital. Boa disposição, um sentido de humor fabuloso, um tipo super acessível, super humilde, e que foi um bom jogador. Podia ter sido mais qualquer coisa, como ele admite, mas foi um bom jogador. Cruyff, gênio total. Claro. Cocu, gostei sempre muito do Cocu, principalmente no período do Barcelona. Um bom pé esquerdo, também jogador inteligente. E depois o Costinha lá está, classe pura. E tive o privilégio de ver a marcar um golo no Euro 2000 em Arnhem, mesmo à minha frente. Muito bem. Um golo que decidiu um jogo contra a Roménia. Muito bem, sim senhor. Muito bem. Casilhas na baliza, depois Cafu, Coloccini, Candelá, Costinha, Cândido Costa, Cocu e Cruyff. Cruyff, muito bem. Eu vou fechar o meu com 3 no ataque. Nas aulas, Capucho e Chalana. Vais jogar com 12? Então, Quanto é que tens? Tens 4? é 4-3-3. Ah, pensava que tinhas posto 4 médios. Não. Pus Carlos 4-3-3. Manuel, Carlos Xavier e Coluna. Desculpa, tens Não, 11. na boa, tranquilo. 11. Pensava que era um 4-4-3. Esse foi o meu primeiro programa na televisão. A sério? 4-4-3. 4-4-3. Com o Jorge Andrade, Zé Nunes e o pivô era o Alexandre Santos. Boa. Em direto. Das 10 à meia-noite. O Alexandre Santos, tu, o Zé Nunes e o Jorge Andrade. Boa. Mítico. Tens feito alguma coisa além da Grandiosa na RTP? Não. Grandiosa. Tens só a Grandiosa. Muito bem, desculpa. Desculpa Não, esses pequenos tranquilo. parênteses. Capucho e Chalana. Chalana vi mais jogar no Bolonense e no Estrela. Né? No Benfica não apanhei no seu fulgor. Capucho apanhei no seu fulgor do Sporting. E às tantas até era titular em detrimento do Figo. Nos primeiros tempos do Bobby Robson. Era uma espécie de castigo para o Figo porque... ou melhor, era uma espécie, era castigo e para ver se os picaçavam, porque ele, ao que parece não, no jogo jogado, às vezes agarrava-se à bola, sofria falta ou não, mas ficava no chão, e os adeptos, lembro-me os próprios adeptos do Sporting, em pleno estádio José Alvalade, assobiavam nu. O Capucho também tinha essas manias, eram muito parecidos até, mas era mais direto.
depois percebeu-se no Vitória e no Porto que de facto era um jogador também com muita baliza. Era mais marcava golos avançado do que belíssimos. extremo até, não é? Sim, exatamente. Marcava golos belíssimos daqueles de entrar na área e picar por cima do guarda-redes. Fazia Tem isso muito essa. bem, fazia isso muito bem. O Figo era outro estilo. E que estilo, não é? Ele quando saiu do Sporting nunca pensei que fosse bolador. Bolador é preciso ser o melhor do mundo. E de facto ganhou 2 títulos porque um foi bolador, o outro foi FIFA World Player em anos diferentes. Portanto, foi em 2001 e 2001 outro. O Capucho, Rui, deves saber melhor do que eu. Aliás, eu não sei, se souberes, diz-me por favor. A saída dele do Sporting é um bocadinho estranha, não é? Ou seja, ele era muito utilizado, o Capucho, Sim. campeão do mundo, jogava regularmente, tinha muito talento. Tanto é assim que depois o Porto até o reaproveita, vai buscá-lo a Guimarães e o Capucho ainda faz muitas épocas fabulosas no O Capucho, dizes. Capucho. Pois, sim, claro. Ele infelizmente não dá entrevistas, recusa, Não sabia. nem sequer responde. Ok. Portanto, não sei mesmo porque ele Nem eu. nunca me respondeu a isto. Não, sei que é uma pessoa castiça. Das pessoas que privam com ele, sei que é um Pois não sei. personagem. Não sei. Agora, sim. Olha, não Lembro-me deve gostar muito de nós, o- jornalistas. Lembro-me de o seguir como jornalista nos Portugueses em Ação, no Rangers, né? Ele esteve lá no Rangers. Não esteve no Celta de Vigo. Tenho ideia que sim. Pronto, ok. Sim, Mas sim, no Vitória, era uma aula do... era José Carlos, Paneiro e Capucho, né? É uma equipa de sonho. Jogava muito. E no Porto também o foi. E o Porto, no Porto também foi. Grande Também influência. Faz épocas... Ainda jogou com o Mourinho, não ganhou a taça UEFA. 2003, sim. Pois, exatamente. 2003. E depois sai ele já não participa na conquista de Gelsenkirchen. Deixa-me então ver se aqui o Capucho. Porque de facto a saída dele do Sporting para mim sempre foi muito esquisita. Gostava de perceber porque é que ele saiu do Sporting, Não terá sido no pacote Pedro Martins, Pedro Barbosa? Vitória? eventualmente. Porque o Capucho, vê lá, ele aparece no Gil Vicente, campeão do mundo, vai para o Sporting em 92, faz 3 épocas no Sporting, na última já não jogou assim tanto. Faz mais de 30 jogos durante 2 anos seguidos e na terceira época já joga menos, 94 e 95. Vai para o Vitória com 2 épocas espetaculares até 97 e depois ainda faz 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, 6 anos de grande nível no Porto. Portanto, o Sporting, de facto, não aproveita aqui um jogador Sim, verdade. marcante, que teve um bocadinho sempre escondido atrás de Figo, de Sérgio Conceição na seleção, Sim. mas que foi jogando. E acabou a jogar no Celta de Vigo, Então na é época isso. 2004-2005. Muito bem, então pronto. Está feito. Pela seleção faz 34 jogos e 2 golos. Convocado para o Europeu de 2000 Uhum. e para o Mundial de 2002. Sim, é quando estava no Porto, não é? No auge. Muito bem. E no ataque? Avançado, Cantona. Não estás mal servido. Cantona, o homem do melhor anúncio de sempre, não é? Claro. Henrique Cantona, Leroy. Podia pôr o Caristeias, mas depois disso, não, Cantona. Olha, já chegaste. Ele continua a viver em Lisboa? Não sei. Cantona? Não sei. Vi uma vez no CIF, o Contaste- Clube Internacional de Futebol. Essa história aqui há uns tempos. Sim. E Engraçado, fiquei curioso, sim. tipo, Não, nunca mais ouvi. se seria alcançável o Cantona, não é? Pois. Um barrilete cósmico, eventualmente. Pois não sei. Não... Quando o vi, pensei, está a ver o filho, não vou em Portugal. Claro. Eu e toda a gente. Achei piada que houve bastante respeito. Ele estava isolado, não estava com ninguém ao lado dele. Sim, E estavam todos a olhar para ele como quem diz, está ali o Cantona. Mas não vamos... deixem-nos estar. Claro. Deixem-nos estar. E o teu? Leroy. Portanto, O teu tridente. eu acabo aqui com Cláudio Canidia, Muito bem. mais um CC. CC. Muito O bem. CC tem prioridade, não é? Cláudio Canidia, Só tenho um, já tens 2. Eu tenho o Carlos Carvalhal. exatamente. Parceirão de Diego Armando Maradona, Sim. que no Benfica acabou por não confirmar os seus predicados. Fez uma época sofrível, mais famoso pela sua vida noturna em Lisboa do que pelos golos marcados pelo Sport Lisboa Benfica. Ao lado de Canidia coloco outro parceiraço do Maradona, Careca. Boa. Há sempre aqui desculpas para falar do Diego Armando Maradona. E depois o terceiro. Não digas que é o Carnaval, é outro Maradona. Por acaso não era. Por acaso podia ser. Mas fui buscar aqui o Charles, avançado brasileiro. Ei, claro. O Charles,
que era um jogador um bocado fetiche, quase como o boiadeiro, da letra B. Sim, em que Mundial, em que a Copa América é que ele foi? Foi à Copa América, deixa-me só recuperar aqui. Charles, yeah. Eu acho que ele jogava no Cruzeiro, até. O Charles. Charles. Ruizinho, enquanto procuro aqui o Charles, podes então recuperar o teu 11 inicial? Posso, claro. Ceni na baliza. Depois Carlos Alberto, Carvalhal, Costa Curta, Caetano, Carlos Manuel, Carlos Xavier Coluna no meio campo. No ataque, Capucho e Chalana a alimentarem no seu melhor Cantona de gol em riste. A marcar golos ao Casilhas como se não houvesse amanhã. Ih, grande. A bola ir ao meio e ele, tumba. Grande. Ora bem, o meu Charles, eu estava aqui a ver se chegava aqui. Exatamente, é este. Charles Fabian. Opa. Acho que é este, deixa eu ver. Esse é o do Bahia. 57 anos, é este mesmo. Sim, senhor. Eu prefiro entrar aqui pelo 00, mas Charles, espera aí. Bahia 00. 00 tem mais informação sobre ele. O Charles é aquele avançado fetiche que aparece assim do nada nas minhas memórias. Ele consegue 9 jogos, 3 golos pela seleção do Brasil. Ok. E participou na Copa América de 89. Ok. Ele é um jogador histórico do Bahia. Na Europa jogou apenas pelo Málaga, na época 90-91. Ele depois passa ainda pelo Cruzeiro, o Grêmio, o Flamengo. Portanto, aquele tipo de jogador brasileiro que Claro. atravessa ali Sim, vários sim. grandes clubes, mas é muito conhecido pela ligação ao Bahia. E foi chamado em 89 à Copa América, fez 9 jogos, 3 golos pela seleção, não saiu do banco na Copa América, porque o Brasil tinha um ataque, pronto, que não era nada mau. No ataque do Brasil jogavam 2 meninos que deves conhecer, que eram o Romário e o Bebeto. Eram os 2 avançados desta equipa da Copa América de 89. Depois no banco estava quem? O Baltazar, que jogou no Porto, Atlético de Madrid e Porto. Claro, Lembras-te do Baltazar? Aceito. O melhor marcador à conta do futuro. Exatamente. Renato Gaúcho era outro dos suplentes. E o quinto ponta de lança, digamos assim, porque esta seleção jogava com 2 avançados na frente, Sim. claro. E o Charles era o terceiro homem, o terceiro avançado no banco de suplentes. Pois. Acabou por nunca ser Não utilizado, podia ter, claro. mas esteve na Copa América 89 e ainda fez 9 joguinhos pela seleção do Brasil. Já agora deixa-me só ver quais foram esses 9 jogos, porque ele depois acaba por não ser já chamado para o Mundial de 90. Ele faz 9 jogos entre 89 e 91, faz jogos de preparação em 90, antes e depois do Mundial, mas não entra no Mundial. Engraçado. O Sr. Lazzaroni não levou ao Mundial da Itália. Nesse Mundial havia Careca, Romário e Miller. E o Miller, pelo menos. Daqueles que me lembro. Bebeto foi, não? Falta aqui mais um quarto avançado, não é? Então, se calhar era o Bebeto. Ou o Bebeto Provavelmente não é foi o- por lesão, não sei. Provavelmente é o Bebeto. Também vemos isso rapidamente. Careca e Miller foram porque marcaram golos. Careca marcou 2 golos à Suécia. O Miller marcou a Costa Rica. Ora, espera aí, Itália 90. Suécia, não sei quem. A Suécia Itália não, a 90. Escócia. Itália Quem é que 90. terá marcado a Escócia? Itália 90. Um jogo do Brasil, vamos lá ao Brasil. Vamos aqui ao Brasil 0 Argentina 1, que é o jogo Pois. com o gol do Canija, lá está. O Brasil, como avançados neste jogo, teve o Careca e o Miller Pois. na frente. E no banco estava o Romário, o Bebeto Pois. e o Renato Gaúcho. Portanto, 5 também. mantinham-se os 5 Pois, já do Lazzaroni, sendo que o Romário e o Bebeto não foram utilizados jogo. neste jogo. Não foram. Só foi o Renato Suplentes. Gaúcho. Pois. Suplentes não utilizados. Era mais experiente, não é? E, aos 84 minutos saíram Mauro Galvão e o alemão, entraram Paulo Silas e Renato Gaúcho. 84? Aos 84 Oh, minutos. É preciso ser teimoso. E o gol do Canija foi em que minutos? Aos 80. Só mexeu depois do gol. Estamos depois do É gol. porque estava, de facto, o Brasil estava em cima da Argentina. O O Brasil, Brasil foi superior neste jogo. foi muito superior. Bastante superior, lembro-me Bastante. perfeitamente disso. Também eu. O Ricardo Gomes foi expulso logo a seguir, aos Foi. 85. Yeah. É o primeiro capitão brasileiro a ser expulso no Mundial. Pronto, isto Ele que era um senhor simpatia, só que completamente. Completamente. basta fazer a falta sobre o último homem e acabou-se. Não é? Exatamente. Um lado vai a simpatia ao ar. Exatamente. O Sr. Carlos Birlar também só fez uma mudança neste jogo. Tirou o Pedro Troglio e lançou o Gabriel Calderón, letra C. Mas isso, houve lá. A Argentina estava presa por arames, não é? Mas estava. Portanto, quanto menos mexesse. Melhor. Esta Tudo Argentina era muito, muito limitada e foram até à final. Yeah.
Portanto, Ruizinho, fecho desta maneira com o Vamos a Charles, isso, o vamos a Careca isso. e o Canidia. Vamos ao DD, meu amigo. Estou ansioso. E vamos avançar para o nosso domingo esportivo depois de termos recordado 22 nomes em mais uns pozinhos. Mais uns pauzinhos. Vamos a tens isso? razão. Galteirão foi o último. Gonçalo Pinto, vamos então para o nosso domingo desportivo. Senhor Rui Miguel Tovar, quem é que nos traz hoje para o domingo desportivo? Olha, eu era este para, segmento tão especial. era para falar do Caristeias, mas depois, no comboio da Liberdade, com o João Brites, estávamos a ver umas revistas FUT, dirigidas pelo Luís Norton de Matos, e lembrei-me não, e estava lá uma apresentação da época 86-87, com os plantéis, os treinadores, as figuras. Varzim era o Rui Barros, por exemplo, a Porto era o Futre, o Sporting não me lembro se era o Negrete ou o Silas, portanto havia muito. E Rio Ave. E eu, paraguaio, Letra C? Paraguaio? presente no Mundial do México 86. Foi do Cabanhas. Mundial do México para o Rio. Não, foi do Mundial do México para o Rio Ave, meu amigo. Ah, Eufémio Cabral. ei. Ah, pois E é. o Rui, não me diz nada esse nome. Não te diz nada, nem a mim. Nada. A curiosidade é essa. Eufémio Cabral. Eufémio Cabral. Fez 2 jogos no Rio Ave, não marcou nenhum golo e nunca mais foi visto a jogar futebol profissional. Tinha só, 87, tinha 29 anos. Não sei o que é que se passou. Não sei se voltou para a terra. Não sei o que é que aconteceu. Sei que colecionou 10 internacionalizações, 85-86. Foi ao Mundial do México. Não me lembro do número da camisola. 15. Acho que era o 15. Foi para o Rio Ave. Epá, ele fez a carreira toda em Espanha. Fez, exatamente. Valência, Almeria, Hércules, Racing, Burgos. Jogava no Guarani, não é? No México 86, durante o Mundial. E depois é contratado pelo Rio Ave. Faz apenas 2 jogos. Isto Yeah. é pá, Eufémio Cabral. Nunca ouvi falar deste jogador. Nem eu. Tu és grandioso, Rui. Eu não, a revista FUT é que é. Bem, Portanto, quando vi o nome fiquei louco. Tipo, não Na pode divisão à temporada, o Eufémio Cabral era. ser. Estava lá, no plantel. Não, ok, era, não era, a figura. acho que não era a figura, não. A figura do Rio Ave, não me lembro quem era. Não, sei. Era o Chico Faria. Chico Faria. E atenção, outra curiosidade do Chico Faria que eu não sabia. Como passou toda a infância na Bélgica e tinha sido capitão dos Júniores de Portugal, da seleção, Uhum. ou melhor, como tinha passado toda a infância na Bélgica, não sabia falar muito bem português. Era tipo um Rafael Guerreiro. Ok? Mas já tinha sido capitão da seleção de Júniores de Portugal, o Chico Faria, o O avançado. avançado, sim, sim. E eu não sabia nada disso, que ele tinha Também. passado a juventude na Não, Bélgica. não fazia ideia disso. Outra descoberta e outro C. O Carrasco do Elvas, que era irmão do Carrasco Do Barcelona. do Barcelona, Sim, falamos era a sobre... figura do Elvas. Ok. Eu não sabia que o irmão do Carrasco tinha jogado no Elvas. Acho que falamos sobre isso. Já? Não Quando me fizemos o futebol alentejano, Pois. Estou-me a eu lembrar. acho que falamos sobre isso. É, não me lembrava disso. Pronto. Então, olha. Não te quero enganar, Não, nós ora falamos essa. tanto, até pode ter sido o almoço, Ora essa, meu amigo. sem estarmos a ser gravados. Arroz do mar. Arroz do mar. Fantástico. Pronto. No restaurante, César. Oh! Que antes era bebê. César bebê. Portanto, ele está a acompanhar a nossa evolução. Olha, o Eufémio Cabral fez 2 jogos pelo Rio Ave logo em agosto. Pois. E vê lá se também não jogou um Cornet. Também paraguai do Rio Ave. E marcou um gol ao Sporting e tudo. Ora, espera um bocadinho Vê então. lá. É Rio Ave 2, Sporting 2. Marca o Negrete e o Cornet. Vê lá. Ora bem, pelo Rio Ave marcaram Jaime Graça e Faustino Alonso, E o Alonso era de quê? paraguaio. Pronto, era esse. Então é esse. Esse Alonso marcou um gol. Deu a volta ao estádio. E acho que nunca mais jogou. Porque era muito fraco. Era um barrete mesmo. Pá. E este também era. Este Eufémio Cabral. Cabral. Também era. Só O fez 2 Mister jogos. António Moraes tirou ao intervalo, nunca mais o meteu a jogar. Pronto. Já viste. Eram 2 Saiu- barretes. Olhem para esta mudança ao intervalo, no Estado dos Arcos. Sai Eufémio Cabral, avança Faustino Alonso. Nunca mais nenhum deles jogou. E o Alonso marcou. O E 2-2, não é? 2-2. É mesmo o 2-2 ou é o 2-1? É o 2-2, é o 2-2. Aos 88. Ih, estás a ver, herói 88. Fez 7 jogos, um fez golo mais. pelo Rio Ave. Ok. Faustino. E agora, olha, na mesma época vai lá ao Elvas. Carrega na primeira divisão, se faz favor.
E vai lá o Elvas a ver se não está lá um Cornet. Tá, tá, tá. Que eu confundi, jogava que o Cornet era do Rio Ave e esse que era do Elvas. Olha o Elvas. É lá. Aí, último classificado, Se não Elvas. está também tem... Se também não há um Paraguai chamado... Olha, outro C, Cornet. Oh, que... Luís Cornet. Cornet. Era outro Barreto. Paraguai. Quantos jogos fez? Posição. Defesa central ou ponta de lança? Uou. Opa, mas isso é muito bom, Rui. Fez quantos 2 jogos também Pois. pelo Elvas. Exato. Eram, O que é que se foram passou com 3 os paraguaios, Barretos. pá? Foram 3 Barretos. É... Eles vinham para cá, ninguém os tinha visto jogar antes. Se não me engano, foi uma ação Joaquim Oliveira, António Oliveira. Contratações. É para o gajo... Desculpa. Empresários. Luís, Sim, sim. o Luís Cornet faz 18 minutos num Rio Ave Elvas e 45 num Elvas Salgueiros. E nunca mais calçou no Elvas. E na vida, calçou? Depois ainda foi jogar para o Paraguai e para as Honduras. Pronto. É que ao menos ele tem um futuro. O outro, Os outros- o Efémio Cabral, O não. Fábio Cabral deixou mesmo de jogar. Deixou. Cabral e Cornet. Hã? Cabral e Cornet. E Alonso. Cabral, Marcou. Cornet e Alonso. Marcou um gol ao Sporting e... 3 paraguaios que juntos não dão um, não é? Sim, é o que parece, sim. Muito bom. Boas recordações. Oi. Recordações que para mim não são recordações que eu não conheci nenhum deles. O Cornet, por acaso, acho que já falamos aqui também ao de leve É possível, sim. dele num episódio. Belo domingo esportivo. Bora. Fraquíssimo. Fraquíssimo ao nível de qualidades futebolísticas, mas boas memórias. Boas memórias. Bem, Ruizinho, quem está connosco no Spotify ou no YouTube, infelizmente, ficamos por aqui. Quem quiser ver o nosso Música Maestro ou o nosso cassete VHS, é só mudar para 00.pt e por lá não vai haver cortes. O Gonçalo Pinto vai tratar de vocês muito bem até ao final. Bem, Gonçalo. Um abraço a todos, até para a semana.